Uou, tá alto, hein? Falou, falou, falou. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom, hoje a gente encerra a parte de eletromagnetismo falando no terceiro fenômeno eletromagnético. A gente começou, né, o eletromag falando primeiro do campo magnético, tentando caracterizar o campo, falando das linhas de campo e usando como exemplo de objeto, né, que cria o campo, o ímã. Foi a primeira coisa que a gente fez. Depois da sequência, a gente estudou outras fontes de campo magnético, que são os fios condutores. Então, tipo, quando a gente fala em produzir campo magnético, eu também consigo fazer isso, criar um campo, desde que eu passe corrente num fio. Fio retilíneo, espiras, solenoides. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre força magnética, tanto em fios como em partículas. E hoje a gente fala da força eletromotriz induzida. Força eletromotriz e corrente induzida, né? Porque a gente vai ver que, na verdade, as duas coisas estão meio que entrelaçadas. E aqui, esse fenômeno é interessante porque ele é, na verdade, o oposto do primeiro fenômeno. Do ponto de vista de conceito, ele é o oposto do primeiro fenômeno. O que eu quero dizer com isso? No primeiro fenômeno, o que eu fazia? Eu pegava uma corrente elétrica produzida por um gerador, fazia a corrente passar no fio, podia ser um fio reto, espiral solenoide, e a passagem de corrente gerava um campo, ok? E aí a pergunta, né, quando os físicos descobrem esse fenômeno, que corrente gera campo, a pergunta é quase que imediata. Espera um pouquinho. Se corrente cria campo, magnético, né? Será que o campo magnético pode gerar corrente? E a resposta é sim. Né? Então, o que é uma força eletromotriz e uma corrente induzidas? São correntes, portanto, se tem corrente, tem DDP, né? São correntes que são induzidas a partir de um campo magnético. Tudo bem? Então, vamos tentar meio que explicar resumidamente o que é o fenômeno, depois a gente vê como é que a gente trabalha com ele. Então, ó, eu vou escrever assim, ó, é possível produzirmos corrente elétrica num fio, num fio, a partir da presença de um campo magnético. Da presença, opa, de um campo magnético. Assim, de maneira resumida, esse é o fenômeno, tá? Só tem um detalhe no fenômeno que torna ele um pouquinho difícil da gente lidar com ele. Para que a gente consiga produzir uma corrente num fio, a partir de um campo magnético, não basta que exista um campo magnético. Ah, tem um campo magnético aqui, então, tipo assim, o que eu tô querendo dizer? Eu não consigo, tipo, pegar um fio, simplesmente aproximar o ímã dele e observar a corrente passar. A coisa não funciona assim. O que a gente precisa fazer para passar corrente no fio é variar uma grandeza chamada fluxo magnético. Então, assim, para poder entender o fenômeno em si, boa parte da aula, vocês vão ver, a gente vai gastar tentando entender o que diabo é o fluxo magnético. Então, eu vou escrever assim, ó. Para isso, para isso, basta variar o fluxo magnético, variar o fluxo magnético nas proximidades do condutor.
nas proximidades do condutor. Opa, condutor. Então, tipo, entender o terceiro fenômeno, né, de magnetismo, basta, passa muito por entender essa parte da história, tá? Então, a gente vai definir o que que é o fluxo, vamos discutir como esse fluxo pode variar e depois entender como que essa variação gera corrente elétrica, tá? Bom, vamos falar do fluxo, então. Fluxo magnético. Bom, a gente vai representar na fórmula, né? Porque a gente vai mostrar as formulinhas. O fluxo magnético, a gente vai representar pela letra φ. Φ, tá? E aí, na própria fórmula do fluxo, vocês vão perceber algumas grandezas que vão fazer a gente conseguir variar o fluxo. Vamos entender isso aqui. Imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenha. Não sei se eu consegui desenhar isso aqui. Imagina que eu tenha uma espira circular. Tudo bem? Uma espira circular. E eu vou colocar na frente dessa espira circular, eu quero gerar corrente aqui, tá? Então, basicamente, a coisa funciona assim, ó. Eu vou montar um circuito, olha que bizarro. Eu vou montar um circuito que vai ser formado por um fio, e aqui, no cantinho, eu vou colocar uma lâmpada. Pronto. Ah, Danilo, mas não vai ter uma bateria aí? Não, não, não. Eu vou fazer essa lâmpada acender sem a bateria. Só que óbvio, né? Devagar. Se eu vou fazer a lâmpada acender, é porque vai passar energia na lâmpada. Essa energia tem que vir de algum lugar. Lembra da primeira lei da termodinâmica. A energia é conservada. Então, tipo, se eu vou gerar uma corrente elétrica nesta lâmpada, esta energia virá de algum lugar, ok? Guarda essa frase. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou meter aqui na frente da espira um ímã com o polo norte apontando para a espira. Podia ser o sul, tá? Escolhi o norte porque, sei lá. O norte, deixa eu desenhar aqui o polinho sul. O sul. Tá. Beleza? Tá. Aí, o que que acontece? Eu coloquei, imagina a espira aqui, tá? Minha mão é a espira. E o ímã está posicionado bem aqui, ó, na espira. O que que nós sabemos que o ímã faz? Ele cria em volta dele um campo magnético. Então, você concorda que se eu aproximar o ímã aqui da espira, as linhas do campo magnético vão atravessar a espira? Esse atravessar da espira é o que eu vou chamar de fluxo magnético. O fluxo magnético, de maneira mais simplificada, é assim: é a quantidade de linhas do campo magnético que atravessam a espira. Por exemplo, se eu aproximar o polo norte da espira, eu vou imaginar várias linhas de campo magnético atravessando essa espira. Então, ali naquele momento, vai haver um fluxo de linhas. Só que acontece que, se, por exemplo, eu afastar um pouco o ímã, de tal maneira que ele fique mais longe da espira, o número de linhas que provavelmente vai atravessar a espira é maior ou se eu afasto o ímã. O que vocês acham? Menor. Quando eu afasto o ímã, eu estou afastando o campo magnético dele. Então o campo magnético encosta menos na espira. Então ocorre uma variação de fluxo magnético. De tal maneira que eu vou definir. Então vou imaginar aqui umas linhas, ó, atravessando a espira e saindo lá do outro lado. Ficou meio porco, mas tudo bem. Aqui estão as linhas, ó, saindo do norte e passando no sul. O fluxo magnético mede
a quantidade de linhas de indução de linhas de indução que atravessam o condutor. Vocês perceberam que para fazer o processo eu tive que criar uma espira, né? Para conseguir fazer o fluxo ali dentro, atravessar a espira, eu criei um condutor com esse tipo de característica. Então, o fluxo magnético mede a quantidade de linhas que atravessa, de indução, né, que atravessa o condutor. Como é que eu calculo esse fluxo? E aí uma observação, tá? Você não vai usar essa fórmula provavelmente em vestibular nenhum. Tipo, eu nunca usei essa fórmula, nunca caiu uma questão para mim numa prova que eu precisasse calcular o fluxo. Mas você precisa entender a fórmula para você entender a história da variação do fluxo, tá? Esse fluxo, gente, o fluxo depende de três coisas. Coisas que podem fazer o fluxo aumentar ou diminuir ali nesse sistema. Primeira coisa, gente, que é a mais óbvia, tá? A intensidade do campo magnético do ímã. Uma coisa é você colocar aqui perto da espira um ímã pequenininho, que vai gerar um campo magnético fraquinho. Outra coisa é você botar um ímãzão aqui, que vai gerar um campão. Então, o fluxo, ele é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético. Do campo magnético. Então, vai aparecer aqui o campo magnético na fórmula. A segunda coisa que a gente poderia é, pensar que pode aumentar ou diminuir fluxo é o tamanho da espira. Pelo seguinte, se a espira é pequenininha, imagina que é uma espira bem pequenininha, a quantidade de linhas que atravessa a espira aqui é menor. Então, o fluxo é menor por dentro da espira. Por outro lado, se a espira for maior, se eu tenho mais espaço aqui no meio da espira, mais linhas de fluxo vão adentrar a espira e aí eu tenho um fluxo maior. Então, a segunda grandeza que vai interferir no fluxo é a área da espira. Área da expira. Tá aqui, tá? Depois a gente põe tudo na fórmula. Agora, a terceira coisa é a mais maluca. Imagina que a minha mão é a expira. Tudo bem? Aqui, ó, expira. E o canetão é o campo magnético. Quando o campo magnético atravessa a espira, eu tenho um fluxo de linhas passando por aqui. Agora imaginem se eu faço isso, se eu faço isso aqui com a espira, ó. Eu deite ela. E o campo está aqui, ó. O campo está aqui e a espira está aqui. Quando ela está nessa posição, o campo está acertando ela em cheio, tá vendo? Ó, as linhas estão vum, entrando aqui na espira. Quando eu deito a espira assim, ó, ah, o que que acontece com as linhas de campo? Elas param de atravessar a espira. Você deitou a espira de uma forma que você coloca ela paralela ao campo. Então a quantidade de linhas de campo, ela vai ser maior ou menor dependendo da inclinação da espira. Se a espira ficar assim, ó, o ângulo da espira com o campo é um ângulo perfeito para que as linhas atravessem ela totalmente. À medida que eu vou fazendo assim na espira, o número de linhas que atravessa ela é menor. Então, então, além da intensidade do campo e da área da espira, existe também a interferência do ângulo entre a normal da espira e o campo. Meu Deus. A normal da espira
e o campo. E o campo. Vou colocar a fórmula, vou mostrar tudo bem, para a gente poder entender um pouco melhor essa questão do ângulo. Bom, o fluxo de campo magnético. O fluxo do campo, gente, ele é uma grandeza escalar, tá? Você não tem vetor fluxo. Você não tem vetor. O que você tem é um fluxo cujo valor é igual a B, que é o campo, vezes A, que é a área do condutor, vezes o cosseno do ângulo θ. Aqui. Sendo que o ângulo θ, vamos escrever aqui, só para reforçar, é o ângulo entre a normal da espira e as linhas de campo. Olha que louco isso. Θ é o ângulo entre a normal e as linhas de campo. Vamos pegar um exemplo para a gente entender isso um pouquinho melhor. Pega aí um ângulo que nós conhecemos o cosseno, vai. Vamos pegar um ângulo com o cosseno máximo. O máximo que um cosseno pode assumir é quanto, gente? Qual o maior valor que o cosseno de um ângulo pode assumir? 1. 1. Que ângulo que vocês conhecem cujo cosseno é 1? Cosseno com sono deitado. Qual é o primeiro ângulo do círculo que tem cosseno 1? 0. Então, ó, vamos lá. Se θ igual a 0 graus, se θ igual a 0 graus, se θ igual a 0 graus, o cosseno de θ vale 1, ok? Só para a gente poder entender o que significa esse bendito ângulo. Se θ é 0, cosseno de θ é 1, portanto, o fluxo nessa condição, ele vale B vezes A, tá bom? B vezes A. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Quando você faz essa conta, né, o campo magnético é Tesla. A área no SI é metro quadrado. Então, o fluxo é Tesla vezes metro quadrado. E aí, óbvio, né? Vamos dar um nome para isto. Tesla vezes metro quadrado é o Weber. Weber. É assim que fala. Por exemplo, o que significa dizer que o fluxo magnético no condutor é Weber? 1 Weber é o campo de um Tesla enfiado numa área de 1 metro quadrado. Entende isso? Imagina um campo ali, enfiado numa área. Então, tipo, 1 Weber é 1 Tesla vezes 1 metro quadrado. Só para citar um exemplo, tá? Ah, o que é um campo, sei lá, de 4 Weber? Pode ser um campo, o fluxo, né? De 4 Weber. É gerado por 2 Teslas em 2 metros quadrados, ou 4 Teslas em 1 metro quadrado. É mais ou menos essa a ideia do fluxo, tá? A quantidade de Teslas que atravessam lá o metro quadrado. Beleza. Uh, como que eu desenharia isso? O intuito, na verdade, aqui, pessoal, de olhar para a fórmula, como eu disse, não é você fazer conta, é imaginar isso. Como é que eu desenharia uma espira nessa configuração? Vamos pensar. O que é o ângulo θ? É o ângulo entre a normal da espira e o campo. Então pensa assim, ó. Ó minha mão aqui. Minha mão é espira. Como que seria a normal dessa espira? Não seria uma coisa assim, ó? O que é uma coisa normal? Não é uma coisa perpendicular? Então, tipo assim, a minha espira, ela tem uma superfície. Eu imagino nessa espira uma reta normal.
Quando eu estou falando que o ângulo é zero, eu estou falando que essa reta normal faz com o campo magnético. Vou repetir. A reta normal da espira faz com o campo magnético um ângulo de 0 graus. Ou seja, ai, gente, esses desenhos são tão desafiadores. Faz de conta que a espira está de lado, tá? Você está olhando ela assim, ó. Tem que traduzir o desenho. Você está olhando ela assim, tá bom? Olha a normal dela aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a normal dela. Essa normal, que está perpendicular a ela, tem que formar com o campo um ângulo de 0 graus. Então, como é que está o campo aqui? O campo tem que estar paralelo à normal. Vamos inventar um campo aqui, ó, vai. Campo magnético B. Olha lá. Isso aqui é um exemplo, pessoal, de uma espira que está posicionada bem chapada, de cara para o campo. Esse é o maior fluxo que a espira pode proporcionar, porque ela está bem chapada no campo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deitar a espira. O problema é que quando eu deito a espira, o que acontece com essa normal em relação ao campo? Ela inclina. Vocês conseguem imaginar isso? É meio abstrato. É bem abstrato. Então, ó, a espira está aqui, ó. E o campo está paralelo a ela. 0 graus. Se eu começar a deitar a espira assim, ó, ou esse ângulo muda. Qual é o menor valor que um cosseno pode assumir? Zero. Zero. Ele pode assumir -1, né? Mas aqui, o zero é o menor valor. Por quê? Ele vai fazer o fluxo zerar. Então, ó, que ângulo, que ângulo tem cosseno zero? 90, né? 90. Tudo bem? Como é que eu vou desenhar essa merda? Vamos ver. Claro que eu não vou deitar a espira, né, gente? Vocês vão me desculpar. Eu vou deitar o campo. Ó, normal. Eu preciso fazer agora o campo formar 90 graus com a normal. Então o que eu faço? Taca o ímã aqui em cima. Como é que é? Taca o ímã aqui daqui assim, ó. Vrum, vrum, vrum. Ó. Se você meter o campo magnético assim, ó, você zera o fluxo na espira. Tá vendo? Deu para entender o lance? Eu não preciso nem dizer, né, pessoal, que se vocês forem fazer algum vestibular onde isso vem a aparecer e você precisar calcular o fluxo, é claro que ele vai te dar os ângulos. Ah, se a espira tiver, por exemplo, 30 graus, 45 graus, 60 graus, né? Conforme o ângulo vai de 0 para 90, conforme o ângulo vai de 0 para 90, o cosseno vai mudando. Tudo bem? Beleza? Bom, então o fluxo depende da intensidade do campo, da área da espira e do ângulo da espira em relação ao campo, ok? Isso significa o seguinte: se a minha ideia é variar o fluxo, a próxima pergunta então é como eu faço isso? Possíveis formas, possíveis formas de variação de fluxo, de delta phi.
Gente, para você conseguir variar o fluxo, basta você tentar variar uma dessas três grandezas. Então, eu posso variar o fluxo, porque eu vario o campo magnético nas proximidades da espira. Eu faço, de alguma maneira, esse campo ficar mais forte, mais fraco. Mais forte, mais fraco. Mais forte, mais fraco. Entendem? Eu também posso fazer isso, ó. Isso aqui é o mais bizarro. Inspira. Rain, 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 rain. Se eu consigo mudar o tamanho da espira de alguma maneira, o que que eu vou mudar também? A área. Ou então, adivinha o que eu posso variar? O ângulo. Como que eu poderia continuamente variar o ângulo da espira para o campo? Fazendo a espira girar. Imagina que você tem a espira aqui, ó, pessoal. Imagina que o apagador é a espira. E aqui está o campo magnético. Se eu conseguir, de alguma maneira, ficar fazendo isso aqui com a espira, ó, o que que vai começar a acontecer com o campo? Quando a espira está assim, ó, o campo é o máximo. Quando a espira está assim, o campo é mínimo. Então ele fica oscilando. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, girando. Então, o delta phi pode aparecer por variações de área, variações, vamos escrever, de intensidade do campo, intensidade do campo, B, variações de área e variações do θ, do ângulo θ. E aqui começa a beleza do eletromagnetismo. Puta, isso aqui é muito foda. Você fala, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Simples. Você tem que, de alguma maneira, movimentar alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar alguns casos. Exemplos. Como é que eu poderia variar a intensidade do campo? Você vê que o conteúdo, né, gente, é bem teórico. Vocês viram, né? Tem fórmula nenhuma. Vai ter uma fórmula. Juro, é uma. Além do fluxo, né? Mas até mesmo a utilização da fórmula do fluxo, ela é uma utilização meio teórica, né? Então, ó, o que que eu posso tentar variar para variar o fluxo? Intensidade do campo. Que aqui está o caso mais famoso em vestibulares. Como que eu poderia variar a intensidade do campo magnético perto da espira? Simples. Eu ponho a espira aqui, eu ponho o meu ímã aqui, e de alguma maneira eu fico fazendo esse movimento perto da espira. Ó. Quando eu aproximo o ímã da espira, aumenta o fluxo. Quando eu afasto o ímã da espira, diminui o fluxo. Aumento, diminuo. Aumento, diminuo. E é aqui que começa a beleza. Por quê? Esse movimento precisa de energia, não é? Alguém precisa fazer esse movimento. E é justamente a energia desse movimento que vai gerar corrente elétrica. Por que que o magnetismo do Faraday é foda? Porque ele é a única maneira que a gente conhece na física clássica de transformar movimento em eletricidade. Por isso que essa forma de produzir eletricidade é a forma que a gente usa na nossa vida, no dia a dia. Toda corrente que você usa na sua casa é feita a partir desse tipo de sistema. Tirando pilha, né? Pilha é corrente contínua. Então eu pego a energia de um movimento, qualquer coisa que faça esse ímã se movimentar, pode ser uma hidrelétrica, pode ser um moinho, pode ser uma bicicleta. Você tem um sistema mecânico que faça o ímã ficar assim, ó. Ele vai fazendo esse movimento de vai e vem em torno da espira, tá? Então, ó, como é que eu vario a intensidade do campo? Eu posso
criar, né, uma situação onde eu tenha movimento relativo entre ímã, ímã e espira. Você quer ver outra coisa que pode acontecer também? Não, agora eu não vou falar disso. Melhor não. Dois. Vamos com calma. Como que eu posso criar uma forma de variar a área da espira? Né? Então vamos lá. Variação de área da espira. Isso aqui é surreal. Olha só o sistema que eu vou construir. Eu vou construir uma espira quadrada. Uma espira quadrada. Aqui eu vou ligar uma lâmpada. Eu vou ligar uma lâmpada. Claro que não é tão idiota assim, né? Ó, isso é uma espira quadrada. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou meter nessa espira onde. Vamos lá. Onde está a normal da espira? Não tá assim, ó? Para vocês aí? Tá aqui, não tá? Perpendicular ao plano da espira. Eu vou meter um campo magnético em cheio nela. Tipo, vai, entrando. Então, eu vou meter aqui um campo entrando, ó. Campo entrando. Ó as linhas de campo entrando aqui, ó. Tá bom? Só que agora vem o truque. Eu vou conectar aqui, ó, entre esses dois pontos. Tá vendo aqui, ó? Eu vou conectar um outro cabo. Um outro cabo. E esse cabo vai se movimentar dentro da espira. Aqui, ó. Eu vou acoplar esse cabo a um sistema que de alguma maneira fique fazendo isso, ó. Então o que acontece? Quando eu empurro ele para dentro, o que acontece com a área da espira? Diminui. Você faz isso aqui, ó. Round. Quando eu empurro ele para fora, ele sai. Vum, vum, vum. Então, esse movimento de vai e vem desse cabo vai proporcionar o alargamento, diminuição, alargamento, diminuição, vai mudando a área, muda o fluxo. Louco, né? Tipo, o céu vira o limite. Se você inventar qualquer coisa que consiga fazer o fluxo variar, você produz corrente elétrica induzida, tá? Bom, isso é a área. A terceira coisa é o ângulo. Variação do ângulo. Do ângulo. Como que eu poderia proporcionar a variação desse ângulo aqui, ó, da espira? Girando a espira. Fazendo a espira, ou a espira ou o ímã, de alguma maneira, rotacionar, né? Para o fluxo ficar oscilando entre máximo zero, máximo zero. Ó, alô, ixi, foi estranho. Ó, máximo zero, máximo zero, máximo e vai. Entende? Blu, 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 girando, tá? Que é o que acontece nas hidrelétricas. Nas hidrelétricas, o sistema de captação de energia a partir da hidroeletricidade funciona assim. A usina tem lá o sistema de queda d'água. E para que serve a água, no final das contas? Para fazer a turbina girar. É só isso. Quando essa turbina, claro que de maneira simplificada, ela está acoplada a um sistema de espira. À medida que a turbina gira, essas espiras começam a rotacionar perto de ímãs gigantescos. Essa variação de fluxo é que vai gerar nossa corrente de abastecimento, tá? Então, ó, a variação de ângulo, a gente pode colocar aqui, ó, rotação
relativa entre, entre expira e a fonte do campo. E a fonte do campo. Do campo. Aí. E agora vem a formulinha que bota tudo isso no papel. Como que coisa funciona, gente? Você tem um circuito com uma espira e de alguma maneira você vai fazer o campo variar. Você concorda que para eu produzir corrente dentro do fio, eu preciso gerar uma DDP? Então, na verdade, o que que esse processo me fornece? Esse processo de variação do fluxo, ele não vai me fornecer a corrente propriamente dita. Ele me fornece uma diferença de potencial no fio que vai, assim, produzir o movimento de elétrons. Porque o que faz os elétrons andarem é a DDP. Então, existe uma lei, que é a lei famosa aqui, que é a lei de Faraday. Lei de Faraday. Que basicamente te diz como que você calcula a DDP induzida. Tá? Eu vou usar, porque vocês sabem do que eu estou falando, a letra E. Vamos lembrar, qual a diferença quando eu uso E e U para volts? O E a gente usa mais para PEM, né? PEM, o gerador produz uma tensão. O U é o que ele fornece. Então isso aqui é a FEM induzida. Pela lei de Faraday, a FEM induzida é igual a menos delta φ sobre delta T. Olha que fórmula tosca. Mas ela tem uma mensagem. O Enem já explorou essa fórmula duas vezes em anos anteriores, tá? Anos anteriores, ele explora duas vezes essa fórmula. O que que a lei de Faraday vai mostrar? Primeiro, que a DDP tem três coisas nessa fórmula que a gente precisa olhar. A primeira delas é entender que a DDP é diretamente proporcional à variação de fluxo. Então, quanto mais eu consigo variar o fluxo, mais DDP eu tenho aqui. Se eu tiver mais DDP, eu tenho mais corrente. Sim? Beleza? Tá. Só que tem uma coisa que é legal. Quando eu falo legal, é que os vestibulares usam muito isso. Não basta só você variar o fluxo. Você tem que variar o fluxo. Completa essa frase. Se eu quero produzir uma grande DDP, como que eu tenho que variar esse fluxo? Rápido. Rápido. Então, por exemplo, se o meu, se a minha variação de fluxo acontece por causa disso aqui, ó, aproximação, afastamento de ímã, quanto mais rápido eu fizer isso aqui, ó, mais corrente eu gero. Se a minha variação de área é causada por rotação, quanto mais eu giro rápido, eu expira, mais DDP eu gero. Entendem isso? Se a minha variação de fluxo foi provocada por variação de área, quanto mais rápido eu fizer isso aqui, mais DDP eu gero. Olha como a energia de fato está sendo transformada. Porque quanto mais rápido você faz qualquer tipo de movimento, você não tem mais energia no movimento, mais corrente para você produzir ali, induzida. Tudo bem? Então, ó, variações rápidas de fluxo, variações rápidas de fluxo, do fluxo, geram grandes voltagens. Só que aí acontece uma coisa muito doida. Peraí, eu vou esperar vocês copiarem aqui. Vou ficar aqui um tempinho, aí já vou para lá.
Olha o que eu vou fazer então. Fluxo varia no tempo, eu produzo DDP. Então agora eu vou construir um gráfico de como essa DDP varia no tempo. De como essa DDP varia no tempo, tá? Para a gente perceber uma coisa muito louca. Não é muito louco isso? Não? Nossa, eu acho muito louco. Vamos lá. Ó, variações de fluxo. Não, variações de DDP no tempo. É claro que essas variações elas podem acontecer de várias maneiras. Eu vou citar aqui um exemplo de uma. Vamos lá. Agora vai ficar muito louco. Ó, imagina que você tem uma espira. Eu vou provocar uma variação de fluxo girando a espira, tá? Então, tipo assim, aqui está o campo, aqui está a espira. Eu vou começar com ela nessa posição, ó. Nessa posição. A caneta é o fluxo, tá, gente? Caneta fluxo, minha mão é o espira. Então, eu começo ela nessa situação, ó. Nessa situação, o fluxo é máximo, não é? Então, ela começa com uma DDP, que eu vou chamar de E. E. Aí, eu vou fazendo isso aqui com a espira, ó. Girando, girando. Então, quando eu dou a primeira quarto de volta, imagina você dando o primeiro quarto de volta na espira. O fluxo sai de uma posição onde ele era máximo para uma posição onde ele é o quê? Zero. Ok? Agora ele vai dar outra quarto de volta. Uh! Quando ele faz isso aqui, ó, ele saiu de uma posição zero para máximo. Só que agora ele está com a outra face apontada para o ímã, não tá? Olha o que acontece com a DDP, gente. Ela faz isso aqui, ó. Um, rain, rain. Meia volta. Meia volta. Ó. Agora eu vou completar, ó. Quarto de volta, meia volta. O terceiro quarto de volta, bom, vocês entenderam. Ou não, né? Ah, meu gráfico vai ter que ficar maior. De novo, então vamos lá. Aqui, um quarto de volta, desceu. Outro quarto de volta, atingiu o mínimo aqui. Mais um quarto de volta, virou zero de novo. Outro quarto de volta, desceu. Olha que legal. Uma onda de potencial. Rimou até. É uma onda de potencial. É uma DDP que varia. E ela varia de acordo com uma função trigonométrica, velho. Que função é essa? Cosseno. Então, tipo assim, a coisa entra num outro nível, entendem? Eu consigo gerar agora uma equação de potencial em função do tempo. Mas o que me interessa aqui, na real, gente, não é nem a questão do potencial no tempo. Se o potencial varia, lembra da fórmula da lei de Ohm? Hã? Se o potencial varia, o que varia junto? A corrente. Isso é corrente alternada. Isso é corrente alternada. A corrente alternada ela é fornecida por conta de um potencial alternado. E o que é mais surreal nesta situação, gente? Vê se você consegue entender isso. Você tem lá um sistema com a espira, certo?
Aqui está normal. Ela está girando, não está? Vocês percebem que no gráfico a gente observa situações onde o potencial está acima do eixo, a força eletromotriz, né? E situações onde a força eletromotriz está abaixo do eixo. Sabe o que significa isso na prática? É como se você tivesse aqui um gerador, não é um gerador, né? A gente sabe que não é um gerador. É o ímã que está fazendo esse movimento. Mas o que acontece é que, quando a curva passa de um quadrante para o outro, aqui, ó, que ela troca o sinal, é como se você estivesse trocando a polaridade do gerador. Então, quando a polaridade está assim, a corrente vai num sentido. Quando a polaridade está do outro jeito, a corrente vai no outro. Então, o gráfico de corrente por tempo, ele segue o mesmo padrão. Quer ver, ó? Gráfico de corrente por tempo. Pronto. Ó. Claro que a corrente tem os valores dela, né? Óbvio. Isso aqui é a corrente alternada, tá? Por exemplo, já teve questão que o cara chegou ao cúmulo de perguntar por que esse método de produzir corrente é mais barato. Por quê? Como que eu produzo corrente contínua? Gerador, pilha. Você vai ter que gastar metal. As pilhas produzem correntes baixinhas. Você não consegue, por exemplo, construir uma pilha de 110 volts, a não ser que você use uma tonelada de material. As correntes alternadas, elas são, em tese, geradas por qualquer tipo de movimento. Se você conseguir construir um sistema que produza movimento relativo entre ímã e espira, se você produzir um sistema onde ocorre variação de fluxo, você produz a corrente. Então, ela é muito mais aplicável na prática. Curiosidade: se isso aqui tem o formato de onda, isso aqui tem uma frequência. Qual é a frequência de uma corrente que nós recebemos em casa? Tipicamente, 60 Hz. Então, a corrente que nós recebemos, ela está sendo produzida, supondo que ela esteja sendo produzida por um giro de espira, vai, quer dizer que a nossa espira está girando 60 vezes por segundo. Daí a corrente vem na oscilação de 60 Hz. O fato de uma corrente sair do positivo para o negativo, ó, que você fala assim, Danilo, mas espera um pouquinho, cara. O que significa a corrente estar no negativo, né? O que acontece daqui para cá, pessoal, é que a corrente troca o sentido. Ela troca o sentido, ela fica fazendo assim, ó. Então, quando ela está acima do eixo, é como se a corrente estivesse andando num lado do circuito, por causa da polaridade. Quando a polaridade troca, a corrente troca o sentido. Percebe que é ao mesmo tempo, ó. Então a corrente fica fazendo isso, ó, tá? É a diferença de uma corrente contínua. Essa é grande, a diferença grande entre as duas, tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Tá, para a gente encerrar a teoria, eu preciso contar mais uma coisinha para vocês. Isso aqui é uma boa parte do que vai cair, do que pode cair de força eletromotriz induzida. Como que eu produzo, o que eu posso fazer com a espira, tá. Só que tem uma questão que envolve esse assunto, que é o sentido dessa corrente. Como que a gente determina o sentido da corrente na espira? Ah, legal, você está variando o fluxo. Beleza. Vai gerar corrente induzida. Beleza. Qual é o sentido dela? Então, vamos lá. Aí a lei de Lenz, né? Pronto. Como?
determinar o sentido da corrente na expira. Ah, deixa eu contar uma coisa para vocês. É mais curiosidade, tá? Não é tão importante. Mas só para você perceber como é que isso aqui pode ser potencializado. Isso tudo que a gente está falando aqui, né? Acontece em uma expira. Uma. Como é que eu poderia fazer isso ficar mais intenso? Várias espiras, ou seja, uma bobina, uma solenoide. Quando você faz um sistema como esses e você usa bobinas, a lei de Faraday fica mais pica, porque vem um N aqui, ó. Adivinha o que é esse N? É o número de volta. Então, tipo, por exemplo, imagina você pegar uma DDP de 1 volt, uma espira tosca de 1 volt, e dar 1000 voltas nela. Vira 1000 volts. Assim a gente consegue gerar voltagens maiores. Você consegue gerar coisa de tipo 150 mil volts, tá? Porque você controla também o número de voltas. Então aqui é para solenoides. Número de voltas numa bobina. Numa bobina. Numa bobina. Aí uma outra curiosidade. Eu não vou falar sobre isso porque isso não cai. Mas, tipo, em materiais tem. Transformadores de voltagem. Já ouviram falar sobre isso? Os transformadores de voltagem, eles utilizam esse princípio aqui. Um transformador de voltagem é basicamente duas bobinas, uma perto da outra. Só que elas têm voltas diferentes. Então eu consigo, pelo número de voltas das bobinas, pegar um campo magnético de uma e transformar em outro para outra, tá? É só para citar que a tecnologia de transformador ela entra nesse ponto aqui. Mas isso é uma coisa que não cai. Agora, voltando aqui da história da espira, ó. Como que eu determino o sentido da corrente na espira? Bom, o enunciado para isso é o que a gente chama de lei de Lenz. Lei de Lenz, tá? Eu vou escrever e depois eu mostro o exemplo, tá? Talvez vocês lembrem de uma frase de um outro contexto completamente diferente daqui. Vamos ver quem lembra. Eu vou escrever aqui e depois vocês dão uma lida aqui. Vê o que vocês acham dessa frase. Lei de Lenz. O sentido da corrente é tal que, por seus efeitos, tendem a se opor às causas que lhes deram origem. É bem estranha essa frase. O sentido da corrente é tal que, por seus efeitos, tende a se opor às causas que lhes deram origem. Claro que a melhor maneira de entender essa treta é fazer exemplos. Então vamos. Exemplos. Quais são os exemplos que costumam aparecer muito em vestibular? Exemplos onde a variação de fluxo vai acontecer com a espira parada e o ímã entrando e saindo. Esse é o movimento mais comum dos que eu enunciei aqui para vocês. Ah, espira girando. Enfim, tá? Esse aqui é o que mais aparece. Então vamos pegar uma situação, exemplos. Então imaginem que eu tenha uma espira
Aqui. E a lâmpada. Pronto. Eu vou desenhar sempre a espira tentando fazer uma figura lateralizada. E colocar o ímã aqui, tá? Beleza. Agora eu vou escolher um polo para se aproximar da espira, tá? Então eu vou pegar aqui o polo do ímã norte, vou aproximar do sul, aqui, aqui, tá? Agora eu vou escolher um movimento para fazer. Então eu poderia ou aproximar o ímã da espira ou afastar o ímã da espira. Vou fazer os dois casos, tá? Primeiro, vamos aproximar o ímã da espira. Então ele está aproximando com uma velocidade aqui. Você já vai imaginando o seguinte, né? Você tem aqui as linhas de campo, né? Saindo do norte e entrando no sul, saindo do norte e entrando no sul, certo? Tá. E aí eu vou aproximar o ímã pelo Polo Sul. Tudo bem. Segundo o que a gente acabou de estudar, quando eu aproximar o ímã pelo Polo Sul, eu vou provocar uma variação de fluxo, certo? Eu vou provocar, inclusive, um aumento de fluxo do Polo Sul. Ele está aproximando. Isso vai gerar uma corrente. Tudo bem. Só que aí é que está a coisa louca. Por quê? Primeiro fenômeno eletromagnético. O que acontece quando uma corrente passa numa espira? Primeiro fenômeno. O que acontece quando uma corrente passa numa espira? A espira cria um campo magnético também. Lembra? Campo magnético induzido por corrente. Então é um negócio muito bizarro. Por quê? Eu aproximo um ímã na espira que cria uma corrente, que por criar uma corrente cria um outro campo. Então veja, qual é o efeito que a aproximação do ímã criou na espira? Um outro campo magnético. E o que, que o Lenz fala? Esse campo magnético que a espira cria tende a se opor ao que deu origem a ele. É aqui que está a chave da coisa. Por quê? Eu estou aproximando o ímã pelo polo sul, não é? A espira vai criar um campo que tente se opor a isso. E agora? Como assim? Sabe o que vai acontecer aqui? A corrente que a espira vai criar, ela vai gerar um campo que tende a afastar o ímã. O que está causando todo esse Paranauê? Não é a aproximação do ímã? Então, essa aproximação do ímã cria uma corrente que vai gerar um campo que tende a se opor à aproximação do ímã. Que campo se oporia à aproximação de um ímã pelo Polo Sul? Sul. Sul. Então, sabe o que vai acontecer nessa espira? Vai surgir uma corrente no sentido no sentido horário. A corrente no sentido horário gera um campo magnético que se opõe ao que lhe deu origem à corrente. Louco, né? Muito louco. Agora afasta o ímã. Agora afasta o ímã. Sul, norte, norte. Agora eu vou voltar o ímã, né? Vou voltar, perdão. Opa, volta. Olha lá. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou afastar o ímã. Quando eu afasto o ímã a partir do Polo Sul, né?
o campo magnético fica fraco. O fluxo, perdão. O fluxo magnético fica fraco porque o campo fica fraco. Tá. A diminuição de fluxo vai gerar uma corrente que se opõe a isso. Repetindo, a diminuição de fluxo pelo Polo Sul vai gerar uma corrente que se opõe a isso. O que se oporia ao aumento de um Polo Sul? Um Polo Norte. Então, se eu tentar, conforme eu tento afastar o ímã com o Polo Sul, a corrente induzida na espira cria na face que você está olhando o Polo Norte. Para ela criar uma face de Polo Norte, ela tem que gerar no sentido anti-horário. Então, agora imagine esse movimento continuamente sendo feito. Tom, 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 tom. Então a corrente ela fica girando. Horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário. E assim você gera corrente induzida, tá? Geralmente, quando o exercício fala sobre sentido de corrente, esse exemplo que vocês vão encontrar, tá? Tudo bem? Vamos fazer uns exercícios? Acabou o eletromag, gente. Bom, página. Eu coloquei pouquinhas questões, viu, gente? Esse assunto, como ele é um assunto que não cai muito, página 271, 271. Vamos. Questão 1. Uma espira retangular de área igual a 65 centímetros quadrados está imersa em um campo magnético de intensidade 4 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla. Determine o fluxo magnético através da espira nos casos. No primeiro caso, letra A, fluxo igual a B vezes A vezes cosseno de θ. Tá. Se eu for calcular fluxo, gente, eu preciso que a área esteja em metro quadrado, tá? Só que nesse caso, o cosseno de θ vale quanto? Do jeito que ele desenhou aí. O cosseno de θ vale 1, não é? Aqui o θ vale 0 graus. Se vocês observarem o desenho do item a normal da espira, ela está na paralela ao campo magnético. Tá bom? Beleza? Então fica. Ah, eu preciso passar isso para metro quadrado. 65 centímetros quadrados para metro quadrado. E aí? Multiplica por 10 a menos 4. Isso. Multiplica por 10 elevado a menos 4. 65, 10 a menos 4 metros quadrados. Então o fluxo é 4 10 a menos 2, né? Vezes 65, 10 a menos 4.
vezes um. 65 vezes 4 dá 130. 260, 10 a menos 6. 260 vezes 10 elevado a menos 6 Weber. Ou 2,6 10 a menos 4, enfim, tá? No item B, gente, nossa, tem um ângulo aí, né? O que que muda do A para o B, gente? O ângulo, né? Cosseno de... E aí? Cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, né? Que bosta, né, essa conta? Dá 60. Ó, eu vou copiar uma coisa aqui, ó. Isso aqui é o resultado da conta B vezes A. Se eu botar o cosseno de 30 ali, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então, eu acho que essa conta ela vai ficar assim, ó. Sobre 2, ó. Certo? Por causa do cosseno de 30 graus. Divide aqui o 260 por 2. 130, raiz de 3, 10 a menos 4. E o C é zero, né? O C é zero. Por causa do ângulo. Por causa do ângulo. I igual a zero, pois cosseno de 90 zero. A espira está posicionada justamente de tal maneira que as linhas não atravessam ela, né? Então o fluxo é zero. Tá aí. Questão número 2. Indique o sentido da corrente elétrica induzida para o observador O nas duas situações indicadas na figura. Em A, o ímã se aproxima e em B, o ímã se afasta. A gente meio que já fez isso, né? Aqui, ó. Eu acho que é a mesma situação, inclusive, ó. Tá? Quando eu aproximo com o polo sul, ele gera uma corrente horária, sentido sul aqui, ó, tá? A face sul da espira. Quando eu afasto com o polo sul, o ímã tende a ser aproximado. Então a espira cria um campo que se opõe ao que o ímã está fazendo. Tá? Então isso aqui, na verdade, é a resposta da questão 2. Vocês não conseguiram reconhecer nenhuma frase parecida com essa, não? Da química. Eu sempre leio essa frase e me vem o Le Chatelier na cabeça. Que a ideia de deslocamento de equilíbrio parece ser parecida com isso, né? Tipo, você faz uma coisa no equilíbrio e ele tende a ir no lado oposto. É, parece que existe alguma coisa aí mais, mais, como é que eu posso dizer? Mais profunda, que seria uma lei que governaria meio que tudo, né? Tá? Porque a frase é muito parecida. Oi. É, o ângulo igual a zero é o fluxo máximo, isso. Ah, não sei. Esse valor aqui da menor, dá maior, né? Porque vai dar 160 raiz de 3, 130. Oi. Eu esqueci de colocar vírgula, mas é mesmo assim, né? Não, então aqui vai dar 1,3 raiz de 3. Oh, eu errei uma conta aqui, na verdade, né? Ah, não, não errei, não. Eu peguei isso aqui e coloquei menos 4, né, o animal. Peraí. Aqui. Aqui. Tá. Então acho que agora não vai dar.
Agora deu certo. Era a conta que estava dando errado, porque de fato tem que dar maior, né? Você tem razão. Aqui o fluxo tem que dar maior. Então, ó, gente, corrige aqui no item B só a potência que eu errei, tá? É 10 a menos 6, não é 10 a menos 4. Tá? E aqui eu vou ficar aqui no cantinho para quem quiser copiar essa parte aqui na questão 2. Tá? Questão 3. Uma espira retangular atravessa uma região na qual existe um campo magnético B. Determine o sentido da corrente induzida nos seguintes casos: espira entrando no campo, espira desloca-se totalmente imersa no campo e espira saindo do campo. Vamos ler aqui a figurinha. Esse aqui já é um pouco mais complicadinho. Vamos lá. Ó, ele desenhou na figura da questão número 3 um campo magnético, uma região onde o campo magnético está entrando. Eu vou colocar uns 6 pedacinhos só aqui. Pronto. Tá aqui o campo magnético entrando na lousa. Tá. Aí eu vou pegar uma espira e vou colocar ela aqui, ó. Imagina uma espira posicionada meio que assim, ó. Esse quadradinho que eu coloquei em azul aqui, pessoal, é a espira. Ela está se movimentando da esquerda para a direita. Então ela está andando assim, ó. Velocidade. Tá aí. E aí ele quer que a gente indique qual é o sentido da corrente em 3 situações. No item A, enquanto a espira está entrando no campo. Depois, item B, com a espira dentro do campo. E o item C, com ela saindo do campo. Tá bom? Então, aqui nós vamos tentar desenhar a corrente no item A, aqui nós vamos tentar desenhar a corrente no item B e aqui no item C. Tá. Gente, esse tipo de dispositivo vai fazer o que variar? Porque assim, eu preciso, para gerar corrente, eu preciso variar o fluxo. Eu preciso variar o fluxo. E aí? Na verdade, o que acontece? Enquanto a espira está aqui fora do campo, não tem fluxo, concorda? Porque não tem campo. Aí imagina a espira entrando no campo. Enquanto ela está entrando, o que vai acontecendo com a área dentro do campo? Vai aumentando, ela vai ficando cada vez mais em contato com o campo. Então, durante a entrada da espira no campo, o fluxo aumenta. Aumento de fluxo. Porque ela está literalmente mergulhando no campo magnético. Guarda isso aí. Na B, enquanto ela está aqui dentro do campo, gente, o que está variando nela? Enquanto ela está dentro do campo, o que está variando nela? Hã? Nada! Nada, 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 nada. Nada. Ela está dentro do campo, a área que está aqui dentro é constante, ela não está girando. Então aqui não tem fluxo. Fluxo zero. Fluxo zero. Não varia o campo magnético porque ela já está lá dentro. Não varia a área. Não está girando a espira.
Então, ó, se no item B não tem variação de fluxo, não tem corrente aqui. Aqui ela não, a espira não gera corrente induzida. Tá? Aqui já posso até colocar sem corrente. I igual a zero. I igual a zero. Tudo bem? Agora o contrário, no item C. Ela está aqui dentro do campo. O fluxo está bem alto, né? Porque ela está totalmente mergulhada no campo. Conforme ela começa a sair do campo, o fluxo cai. Então aqui você tem diminuição de fluxo. Então, essa primeira análise, vocês viram que a questão já é bem mais foda, né? Essa primeira análise, ela serve para quê? Para você saber em que circunstâncias vai ter corrente, em que circunstâncias não terá. Tá? Só mais uma vez, para ter corrente precisa ter variação de fluxo. Agora, eu sei que vai ter corrente aqui, vai. Eu sei que vai ter corrente aqui, vai, vai. Agora eu preciso só saber o sentido. Aí eu uso a lei de Lenz. O sentido da corrente é tal que, por seus efeitos, se opõe à causa que lhe deu origem. Então, o que está gerando corrente aqui na espira? Um aumento de fluxo. Esse aumento de fluxo é, é como se eu estivesse aproximando um ímã, concorda? Fazer a espira mergulhar dentro do campo é o equivalente a você aproximar um ímã da espira. Só que aí tem um detalhe. Eu estou aproximando o ímã, entre aspas, a partir de que polo? Polo norte, não é? Porque o campo não está entrando na espira aqui, ó. É como se eu tivesse aqui, ó, na minha mão, um polo norte fazendo isso na espira, ó. Hum, hum. É o mesmo efeito que você enfiar a espira no campo entrando. Repetindo mais uma vez. Enfiar a espira no campo entrando tem o mesmo efeito que aproximar um ímã pelo polo norte. Porque aí eu aumento o campo, né? Segundo a lei de Lenz, se eu estou, entre aspas, aproximando a espira pelo polo norte, o que a corrente tem que criar aqui? Um campo que se opõe a isso. Então, o campo aqui tem que ser de que polo? Na espira? Hã? Norte. Norte. Norte é o quê? O que é norte? Anti-horário. O que é norte é foda. Anti-horário. Anti-horário. Então, qual que é a dica? Você tem que fazer uma transposição de situação. Nossa, que foda essa frase, né? Você tenta transpor a situação para uma situação onde você está aproximando ou afastando o ímã, que é a melhor forma de você descobrir o sentido, tá? Então aqui, ó, aumento de fluxo pelo norte, né? Então a corrente aqui é anti-horária, anti-horária. Agora vamos fazer o contrário. Enquanto a espira está aqui dentro, o fluxo está constante, não tem variação de fluxo. Aí, conforme eu começo a sair com a espira do campo, a intensidade do campo dentro da espira vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Então, nesta situação, qual seria o equivalente em termos de aproximar, afastar ímã? Enquanto a espira está saindo do campo, que está o norte aqui, ó, é como se eu estivesse pegando um polo norte e fazendo isso, ó, afastando o ímã pelo polo norte. Se eu afastar o ímã pelo polo norte, a corrente aqui vai gerar um campo que se opõe a isso. Então, se eu afasto pelo polo norte, o campo aqui vai ser sul. O campo que a corrente vai gerar é sul. Portanto, a corrente é horária. Horária. Diminuição de fluxo pelo norte. Norte.
O I é horário. O I é horário. Horário. Tá? Mano, isso é muito viagem. Muito, 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 muito viagem. Mas acho que agora isso vai dar uma clareza maior na hora que vocês forem fazer os exercícios desse assunto. Tudo bem? Oi. Porque ele tá assim, ó. Você vê que a setinha, ela tá entrando na espira. Então, se você tá aqui na espira, o que que você tá vendo da setinha? A ponta. E lembra que no ímã, o campo sai do norte? Então, por exemplo, se eu tivesse um ímã, imagina aqui um polo norte, ó. E imagina que aqui, de lado, tem uma espira. Aqui estão as linhas de campo fazendo isso, ó. Então, se você estiver olhando daqui, o que que você enxerga a linha de campo fazendo a espira? Entrar. E aí o que que acontece? Aí vem a segunda parte da história. Conforme eu tiro a espira do campo, é como se eu estivesse pegando a espira e fazendo isso, ó, afastando. Aí ele gera o polo sul para poder puxá-la de volta, tá? Beleza? Então tá aí. Beleza, gente. Ó, a gente terminou o eletromagnetismo, tá? Eu não vou começar a gravitação agora, justamente porque não cabe, né? Então nós vamos fazer um intervalo das 9h30 às 10, tá? Mais cedo, 9h30 às 10, a gente volta às 10 e aí entra com a eletroquímica, tá? Oi, tenho certeza. Tenho certeza. Gente, não vai dar tempo de falar 30 minutos. Mas se vocês quiserem, eu fico aqui, não tem problema. Mas não tem problema. Vocês querem que eu fico? Então tá. Então vamos. Então vamos. Deixa eu só trocar o vídeo, tá? Vamos lá, peraí. Ô, ô Dan, Oi.